Som. Alô. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles também que estão nos acompanhando através do YouTube, Facebook. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E você que está presente, é uma bênção. E a cada dia devemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de entrarmos no santuário, de retornarmos aqui, de estarmos juntos. E você que não pôde estar, está no trabalho, que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que você possa meditar também na palavra que vai ser ministrada nesta noite, sobre o tema, um estudo sobre a parábola das 10 virgens. Nós estávamos tratando desse assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, e os irmãos ficaram com mais questionamentos, com algumas curiosidades, e devido a algumas dúvidas que eu suscitei na EBD, e eu quero aproveitar esta oportunidade para explorar um pouco mais sobre a parábola das 10 virgens e mostrar para a igreja e para você que está nos acompanhando algumas vertentes de pensamento, de interpretação, para que você tenha um leque também de conhecimento, né, sobre outros pontos de vistas no meio cristão, sobre a parábola das 10 virgens, porque muitas vezes só conhecemos uma visão, só conhecemos um ponto de vista, mas é importante sabermos que existem outros pontos de vista também. Não é pelo fato de só termos ouvido um ponto de vista que aquele seja o 100% certo, tá? Até porque interpretação é interpretação, né? Mas você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não deixe de se inscrever no canal da nossa igreja, Primeira IEADA, ative o sininho, deixe o seu like, que isso é importante também para a divulgação do nosso trabalho. E você que está aqui presente também, que às vezes você está aqui e não se inscreveu ainda no canal da igreja. Isso é importante para a divulgação dos trabalhos. Então, quando você chegar em casa, você acessa o canal da igreja, no YouTube, e lá tem uma galeria de todos os cultos, estudos, eventos que são realizados aqui na nossa igreja sede. E você pode estar revendo, às vezes você gostou muito de uma pregação, de um estudo, de alguém que ministrou aqui, ou quem sabe você tomou conhecimento e não pôde estar naquele culto. Acesse lá e você vai ter a oportunidade de rever, de ouvir ou ver novamente as ministrações e os eventos que são ministrados aqui. Convido a todos os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Mateus. Eu vou ler na versão NVI, amém? Uns utilizam versão revista corrigida, outros revista atualizada, outras linguagem de hoje, Bíblia de Scofield, Bíblia de Thompson, Bíblia de Jerusalém. O importante é o conteúdo do texto neotestamentário. Então, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Presta atenção, eu vou pontuando o que estaremos lendo, porque às vezes a gente lê, passa a vida toda na igreja, ouvindo determinados textos, determinadas pregações, e as respostas para os nossos questionamentos, nossas dúvidas,
Está no próprio texto. A resposta está aqui. E muitas vezes passamos por cima dela. Olha só, diz assim, o reino dos, agora bem forte, o reino dos será semelhante a 10. Então, vamos fazer o contrário agora. As 10 virgens são semelhantes ao reino dos... Que aí você começa a entender quem são as 10 virgens. Entendeu? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias ou lamparinas, né? E saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas, ou seja, das virgens, 5 delas eram insensatas. Ou outras versões diz loucas ou imprudentes, né? E 5 eram nércias, prudentes. As insensatas ou loucas, né? Pegaram suas candeias, mas não levaram azeite ou óleo, né? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, ou seja, em botijas, junto com as suas candeias ou lamparinas, né? O noivo demorou a chegar. Então, de novo, o noivo demorou a chegar. Todos juntos? O noivo demorou a chegar. E aí, o que aconteceu? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. Repitam comigo, todas ficaram com sono. Todas ficaram com sono. Eram só 5? Todas ficaram com sono. Amém? Todas ficaram com sono. E adormeceram. Então, de novo, todas... Não, todas ficaram com sono. E adormeceram. Isso. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram. Diz assim, então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo ou azeite, né? Pois as nossas candeias ou lamparina estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo ou azeite para vocês. E saindo elas para comprar o óleo ou o azeite, chegou o noivo. As virgens que... vamos repetir isso aqui. E saindo elas... Vamos lá, gente. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, pode repetir, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. Entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Querido Deus bondoso Pai, somos muito gratos ao Senhor por esta nobre oportunidade que o Senhor nos concede, de sermos novamente despertados através da Tua gloriosa palavra. Que o Senhor, através do Teu divino Espírito, continue falando em mentes e corações, para que estejamos apercebidos, preparados, prontos para o grande advento, que é a vinda do noivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar vosso assento.
A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas por nós. Embora seja tema de muitos sermões, muitas pregações, estudos, sem dúvida, ela é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar. Porque não se pode interpretar um texto bíblico a seu bel prazer, de acordo com as suas conjecturas pessoais, sem minimamente se atentar para as leis da hermenêutica e da exegese. Não se pode dizer que uma interpretação está correta se ela não foi baseada à luz da hermenêutica e da exegese. Essa parábola encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus. Essa parábola não consta nos demais evangelhos sinóticos, que Marcos, Lucas, e nem João. Tá? O único evangelista que menciona a parábola das 10 virgens é o Evangelho de Mateus. Vamos para o contexto da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens está posicionada no Evangelho de Mateus, imediatamente após o sermão escatológico de Jesus. Quem já leu Mateus capítulo 24, vai se deparar com o Senhor Jesus alertando os seus discípulos com respeito aos sinais dos tempos. Todo o capítulo 24 é dedicado à mensagem apocalíptica e também mensagem escatológica. Há mensagens que seriam futurísticas, mas para os dias mais próximos dos apóstolos, o que chamamos de mensagens apocalípticas, e mensagens escatológicas, que são os sinais dos fins dos tempos. E aí ele emenda o capítulo 24 com o capítulo 25, falando sobre a parábola das 10 virgens. Então, na última parte do capítulo 24 de Mateus, Jesus faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, dos santos e dos ímpios, que haverá por ocasião da repentina vinda, da sua repentina vinda. Então, aí, entrando no capítulo 25 de Mateus, identificamos essa separação de uma forma muito mais detalhada, em 3 parábolas. Nós aí, no capítulo 25, ele fala de 3 parábolas importantes. Ele inicia com a parábola das 10 virgens, que vai do versículo 1 ao versículo 13, que acabamos de ler, do versículo 14 ao versículo 30 do mesmo capítulo de Mateus. Ele aborda sobre a parábola dos talentos, e do versículo 31 ao versículo 46, ele fala da separação dos bodes e das ovelhas. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época que ele contou a parábola. Era costume naquela época, e o casamento judaico não tinha esse modelo ocidental, que o noivo chega primeiro, fica aguardando a noiva no altar, e a pessoa mais importante daquele casamento é a noiva. A noiva adentra o recinto de uma forma suntuosa, pomposa, todos a aguardam, a esperam, e na realidade a expectativa é pela chegada da noiva e não do noivo, no casamento ocidental do nosso modelo. Mas no casamento judaico era o contrário, tá? O noivo vinha com seus amigos e se encontrava num determinado lugar com as madrinhas da noiva, para que então pudesse receber a noiva e entrar na festa
nupcial. Era diferente. O encontro do noivo com a noiva não era no local das bodas. O encontro do noivo com a noiva era num local antes dele chegar nas festas das bodas. Por isso que o Senhor Jesus utilizou esse modelo para comparar a igreja à noiva e ele o noivo. A igreja se encontrará com o noivo fora do local das bodas. O noivo se encontra com a noiva junto com seus amigos. Ele vem ao encontro da noiva com seus amigos, se encontra com a noiva e leva ela para a festa das bodas. E não é isso que o texto bíblico diz que o Senhor Jesus fará com a igreja? Se encontrará com a igreja nos ares, então entrará com ela nas mansões celestiais, mas o encontro não se dará lá nas mansões celestiais, se encontrará fora, nos ares. Então, ele recebe a noiva e leva para a festa das bodas, né? Então, Jesus utilizou um tipo de casamento, não do nosso modelo ocidental, mas no modelo oriental. E era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá a noiva esperava com as suas damas de honra, que são as virgens, que, ao serem avisadas da aproximação do esposo ou do noivo, deveriam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Porque naquela época não existia luz elétrica, os postes com luz elétrica. Sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se geralmente que esse cerimonial era composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas. Ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões para os judeus. As diferentes interpretações sobre a parábola das 10 virgens. Eu quero apresentar para vocês alguns pontos de vista, e não quer dizer que seja o meu ponto de vista, mas é muito importante quando nós estamos nos debruçando diante de determinado tema, de determinado assunto, que tenhamos uma visão panorâmica, primeiro daquele assunto, para depois entrar nas minúcias, para que nós formalizemos uma opinião, tenhamos um ponto de vista. É muito importante que conheçamos os demais pontos de vista, senão o nosso ponto de vista poderá ser um ponto de vista equivocado ou até mesmo alienado. Tá? Por isso que é importante, toda vez que eu faço um estudo de algo, eu procuro ver todos os pontos de vista, ou pelo menos os principais, que abordam aquele assunto, para que ali eu possa comparar a minha perspectiva, meu ponto de vista, aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, se existe uma coerência ou não, se é algo que eu preciso rever, ou se eu posso prosseguir com aquela perspectiva que eu tenho, tá? Então, o fato de eu apresentar para vocês alguns pontos de vista de interpretação da parábola das 10 virgens, não significa que seja o meu ponto de vista, ok? Então, vamos lá. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. No entanto, todos concordam e são unânimes que o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Disso nenhum deles discorda, ok? Há um consenso entre todos os estudiosos, todos que se debruçaram para tentar interpretar a parábola das 10 virgens, que o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, ninguém diverge. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, e não a nós, igreja.
e não a nós cristãos. Enquanto outros acreditam que ela se refere a todos que professam a fé cristã, inclusive nós, que são verdadeiros, aí, segundo esse ponto de vista, são os cristãos verdadeiros e aqueles que são apenas os nominais. Bom, o principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus, aqueles que acham que a parábola das 10 virgens não nos diz respeito, porque há quem pense que a parábola das 10 virgens não é para nós, não é para a igreja, é que a igreja é a noiva e não a madrinha. Entende? Também defende que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamam que o Messias viria. Sob esse aspecto, as virgens loucas, dentro desse ponto de vista, seriam os judeus que acreditavam que a sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para o noivo. Faz sentido. Há uma determinada coerência nessa interpretação. Tá? Enquanto as prudentes seriam judeus que reconheceram que Jesus Cristo é o Cristo, e estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos junto com a igreja. Uma vez que as 10 virgens não era noiva. Certo? Porque na parábola das 10 virgens tem um personagem oculto. E o personagem oculto fala de uma festa nupcial, fala de uma boda, festa nupcial é um casamento. Fala de noivo, fala de amigos do noivo e fala dos acompanhantes da noiva. Mas qual é a figura que está oculta aí? Qual é a figura que não aparece na parábola das 10 virgens? Quem sabe me dizer? A noiva. A noiva. A noiva. Ainda dentro dessa linha, daqueles que defendem que a parábola diz respeito aos judeus, ainda dentro dessa linha, que defende esta parábola, estão os que acreditam que essa parábola será cumprida durante o período da grande tribulação, após um arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo, que estará nas bodas juntamente com a noiva, que é a igreja. Então, dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, aqueles que acham que a parábola diz respeito a nós, e é o que nós ouvimos ao longo da nossa vida, evangélica, cristã, etc., não é isso? É o que nós passamos a vida toda ouvindo, é que a parábola diz respeito a nós. Quem pensa desse jeito, né? Existe uma grande variação também do nosso lado, que basicamente diverge entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Dentro dessa linha de pensamento, daqueles que acreditam que a parábola diz respeito a nós, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia. Já há outros que acham que não se trata de cristãos verdadeiros, as virgens loucas, mas os crentes nominais. A figura do azeite também é discutida, sendo que há os que acreditam representar o Espírito Santo, e é a linha que mais ouvimos dizer, né, no nosso meio, que o azeite aqui representa o Espírito Santo, não é isso? Já há outros que defendem que o azeite aqui na parábola representa o amor de Deus, e há outros que entendem que o azeite representa a graça de Deus, na parábola das 10 virgens. Ainda tem uma outra questão, que é a do sono. Você veja,
nós temos que analisar as 10 virgens, a prudência, a imprudência, nós temos que analisar o azeite, ainda tem a questão do sono, né? Na questão do sono, porque o sono que acometeu as virgens, para alguns, se trata de morte física, para outros, fraqueza espiritual. Há outros que defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando aqueles que esperam. Afinal de contas, como vamos resolver essa questão? Vamos para a aplicação da parábola das 10 virgens. Como vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 virgens. E é muito importante que alguém nos fale dessas outras vertentes, para que possamos, no nosso dia a dia, pesquisar mais, ler mais, meditar mais. E se nunca alguém falar algo que nos tire da zona de conforto, sempre estaremos na mesmice e nunca nos interessaremos por pesquisar algo mais, cavar um pouco mais. Eu sempre fui assim, toda vez que eu escuto algo que não está dentro da minha zona de conforto, eu procuro pesquisar sobre aquilo para entender melhor o assunto. Mesmo que na hora eu não concorde, mesmo que na hora eu receba como um choque aquele conhecimento que está sendo trazido, que não, muitas vezes não coaduna com aquilo que eu penso, mas eu não descarto, eu procuro, não como qualquer coisa no momento, mas eu procuro apurar, procuro pesquisar, procuro olhar um pouco mais, para que assim eu possa colocar a minha perspectiva, o meu ponto de vista, à prova de todo o cenário de conhecimento que é posto para mim. E só dessa forma que eu consigo crescer, só dessa forma que eu consigo amadurecer. Aqueles que querem crescer intelectualmente, aqueles que querem crescer espiritualmente, aqueles que querem amadurecer, inclusive na fé, precisam estar abertos a essas possibilidades. Então, como vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 virgens. Grandes expositores da palavra de Deus, ao longo da história da igreja, já fizeram sermões ou pregações incríveis, com pontos de vista diferentes sobre o texto, como Agostinho, na época patrística, João Calvino, já na época da Reforma Protestante, Matthew Henry, Robert McCheyne e entre outros oradores famosos. O interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus na parábola, o que talvez nos mostra tamanha a abrangência contida nela. Logo, podemos ver que a parábola das 10 virgens, ela tem uma abrangência de princípio, ela tem uma abrangência e uma possibilidades de uma maior, uma amplitude de interpretação, e não tão limitado como acostumamos receber ou ensinar. Creio que das interpretações citadas acima, a que mais causa problema, no caso para mim, é aquela que eu, ao meu ver, vejo como um erro teológico, que é a interpretação que defende que tal parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a igreja não estar mais na terra. Esse tipo de ensino é fundamentado por interpretação bíblica profundamente confusa e equivocada, cujo pensamento eu não compartilho. Tá? Então, embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo na terra, penso que se considerarmos o capítulo anterior, que é o capítulo 24, e naturalmente percebermos a continuação dos ensinos apresentados nele,
ainda na composição do capítulo 25, que nós acabamos de falar, que aborda acerca de 3 parábolas: a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação dos bodes das ovelhas, tá? Quais são as lições que podemos listar da parábola das 10 virgens? Deixando de lado essa temática, deixando de lado essa discussão a respeito de pontos de vistas, se a parábola diz respeito aos judeus, se diz respeito a nós, mas qual seria uma lição prática, qual seria aquilo que mais importante poderíamos trazer para nós, independente desses pontos de vista, que podemos aprender com a parábola das 10 virgens, que é o mais importante para nós, descartando todos esses cenários de discussão, o que poderíamos pegar para nós, o que seria interessante segurarmos diante da parábola das 10 virgens. Primeiro, todas eram virgens. Todas eram virgens. A Bíblia não fala que 5 eram virgens e 5 não eram. Todas as 10 eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade, ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes como as nércias, as loucas, eram virgens. Isso significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca a tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. A Bíblia fala que em algum momento elas foram prudentes? Eram virgens, mas eram prudentes? Não. Elas já entraram naquele recinto imprudente. Pega o seu pensamento e vem comigo. Não é fazer igual o outro lá na televisão. Vem comigo. Né? Corta para cá, como diz o outro lá, né? Corta para cá. Pensa comigo agora. Vamos lá. Tá? Quando aquelas 5 virgens imprudentes entraram naquele lugar, elas já entraram imprudentes. Elas eram virgens, estavam vestidas iguais. Mas quando elas entraram no lugar para esperar o noivo, porque tinha um lugar para se esperar o noivo. Está me acompanhando? Tinha um lugar certo de esperar o noivo. E tinha que estar todas elas iguais no mesmo local. Só que quando elas já entraram nessas. Já entraram imprudentes, porque entraram sem reserva. Porque o lugar de comprar reserva não era ali. Tanto é que elas quiseram comprar e não tinha para vender. Não era naquele local que elas poderiam adquirir a reserva. Elas já tinham que ir para aquele local com a reserva. Logo, quem entrou prudente, ficou prudente. Quem entrou nércia, continuou nércio. Está entendendo agora? As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes em nenhum momento foram nércias. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Não basta ter cartão de membro, não basta ser batizado, não basta estar no rol de membro da igreja, não basta ser virgem. Porque quando elas entraram no recinto, já entraram imprudentes. Receberam a carteirinha de virgem. Receberam autorização para entrar. Ficaram aguardando o noivo. Imprudente. Logo, a segunda lição que aprendemos na parábola das 10 virgens é que as aparências enganam.
E hoje estamos vivendo um evangelho completamente deturpado. Alguém essa semana me perguntou, mas qual é a melhor igreja? Onde que eu devo? Eu falei, depende do que você procura. Dependendo do que você procura, eu posso dizer para você qual é o melhor lugar. O que você precisa? O que você quer? O que você espera? Uma religião? Ser religioso? Um meio social? Não sei. Dependendo da sua necessidade, é o local que você vai procurar. Então, nós estamos vivendo um evangelho deturpado, um evangelho enganoso, um evangelho que não é o evangelho que Paulo pregou, como ele disse, se do céu vier um anjo pregando um outro evangelho, seja anátema. Mas tem vários evangelhos agora por aí, tem para todo gosto, evangelho adaptado às conjecturas humanas, às realidades das pessoas, evangelho politicamente correto, um evangelho que não incomoda, um evangelho que não muda. Eu falei isso para essa pessoa, se você procurar, se você estiver numa igreja, que ela não te proporcione condição de se aproximar ao divino, você pode ir ao culto, o culto pode, aparentemente para você ser uma bênção, o som pode estar muito bom, as pessoas serem ótimas profissionais, cantarem muito bem, a igreja se portar muito educadamente, e aquilo tudo, aparentemente está tudo funcionando, tudo é contento, mas será que lá no céu estão recebendo? E outra coisa, as pessoas que estão ali naquele ambiente, o ambiente está elevando essa pessoa, o ambiente está levando ela a um contato com o divino, com o transcendente, de forma que ela no seu particular procura o divino, procura o transcendente, ou só depende de estar ali, ou só tem contato com o divino quando vai àquele local. Esse é o evangelho que estamos vivendo hoje, um evangelho de aparência. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e não era só 5 que possuíam lâmpadas não, irmão, todas possuíam lâmpadas, e pelo versículo 8, nos diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Quando elas chegaram no local para esperar o noivo, elas foram com lâmpadas acesas. Todas tinham lâmpadas. Todos estavam com pavio aceso. Não foram só 5, não. As 10 estavam com pavio aceso. Nesse momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Irmãos, numa multidão, ou em meio a essa totalidade de pessoas que tem aqui, como identificar a virgem prudente e a virgem imprudente? Está entendendo a dificuldade? Está entendendo a dificuldade agora? Frequentam a mesma igreja, ouve as mesmas pregações, canta os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, no versículo 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão. Ele já havia utilizado em Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, isso aqui é para ser meditado. Uma pessoa que estava junto, uma pessoa que caminhava junto, uma pessoa que estava no mesmo ambiente, uma pessoa que aparentemente fazia parte e depois recebe a palavra do Senhor. Quem é você? Eu nunca vi você, mas eu estava lá, mas eu não sei quem é você. Você estava lá, mas eu não te vi. Eu não sei quem é você. E lá no capítulo 3 diz, apartai-vos de mim,
nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade vai muito além de pecado. Iniquidade vai muito além de pecado, irmão. Vós que praticais a iniquidade. Deus, nosso Deus é justo, e naquele dia não haverá intruso. Você pode se fazer de crente, você pode ser batizado, você pode ter carteirinha, você pode frequentar uma igreja, você pode gostar muito da igreja, você pode ser simpático com o evangelho, mas lá no céu só entra a virgem prudente, a virgem com azeite na botija, a virgem imprudente. Ah, mas eu sou virgem. Mas a questão aqui não é virgindade, a discussão aqui não é virgindade. Ninguém deixou de entrar por falta de virgindade, todas eram virgens. Ah, mas eu sou virgem, Senhor. Ah, mas a discussão aqui não é virgindade. Ah, mas eu tenho lâmpada, mas eu não estou pedindo lâmpada. Ah, mas o meu pavio está aceso, mas já se apaga, porque ele não vai chegar até o local das núpcias. Aí que está o problema. O problema é que o noivo demorou, irmão. É outra questão que eu quero falar com vocês. As lâmpadas apagaram. Se por um lado, inicialmente, é muito difícil perceber quem são os prudentes, quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível, ao apagar das lâmpadas. O cristão nominal, que é aquele que nós chamamos do imprudente, que é o cristão nominal, é só de nome, com sua fé histórica, ele não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade e a sua aparência pode até iluminar o caminho de sua vida por um tempo, e de maneira tal que há até quem segue essas pessoas, quem os sigam. Mas quando olhamos para a lua durante a noite, tem crente que é lua. É muito bonita, principalmente a lua cheia, né? De noite, tenta ver ela de dia. Quando eu era criança, eu achava que a lua tinha luz própria. Mas depois que eu fui para o colégio, eu aprendi que a lua é como um espelho. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol, porque ela fica um lado oposto do sol, e o sol bate nela e ela reflete para a terra. Por isso que quando chega naquela rotatividade da terra, quando chega, ela não se sustenta diante da luz do sol. E a Bíblia diz, quem é o sol da justiça? Hã? Aí o camarada chega posudo dizendo que é a lua cheia, né? Lua cheia, que beleza, né? Quando chega perto do sol da justiça, que é o Senhor Jesus, cadê? Sumiu. 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 Ela reflete uma luz que não é dela, a lua. A fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da fé salvadora. Aquilo que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Não basta só combater o bom combate, lutei a vida toda, murmurei no final. Trabalhei tanto, terminei meus dias murmurando, terminei meus dias reclamando, terminei meus dias se maldizendo, terminei mal, comecei bem e terminei mal. Isso é uma fé histórica. Quando a Bíblia diz que devemos ir até o fim, até o local das núpcias. A nossa lâmpada, ela tem que ter azeite suficiente até o dia das núpcias. Não adianta eu ter lâmpada, eu ter azeite e não ser suficiente para chegar até o fim. Paulo diz, eu combati o bom combate. Tem muita gente combatendo aí, mas não é o bom combate. E a Bíblia fala que nenhum soldado que milita legitimamente se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou.
porque tem muitos crentes hoje se embaraçando com os negócios desta vida e perdendo o foco, perdendo o rumo, e começa muito bem, a sua lâmpada começa muito bem acesa e não consegue chegar ao final com a sua lamparina acesa, pois queimou todo o azeite e não conseguiu, e não levou consigo o azeite de reserva. Ele não combateu o bom combate, combateu vários combates, mas Paulo diz: eu combati o legítimo, o bom combate, e eu acabei a carreira, eu não deixei ela pela metade, eu fui até o fim. Agora me resta receber a coroa da justiça, que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Veja que coisa preciosa. E já estou caminhando para o final. Outra lição que aprendemos na parábola das 10 virgens: o azeite é pessoal, não se transfere azeite, não dá para eu dar o azeite aqui para o pastor me dá azeite, não tem como, o azeite é pessoal. Quando elas pediram, dá um pouco do vosso azeite, não, o azeite só dá para mim, ele é a conta de eu chegar lá, não vai, se eu ceder um pouquinho, vai faltar, e eu não tenho sobra, porque o que eu tenho é a conta, é o suficiente para eu chegar até no local da festa. Veja que coisa interessante, né? Como já dissemos, nesse ponto, os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Não importa, podemos dizer o azeite, a graça, o amor de Deus, como alguns acreditam. Ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis, notórios. A graça de Deus na minha vida, eu não tenho. Eu posso pregar, eu posso apregoar, eu posso levar a pessoa àquele que concede a graça. Mas não posso dividir a minha graça. Não. Tá? Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, é pessoal, suficiente para cada um prudente. Eu estou correndo, irmão, por causa do tempo. Falta só 2 tópicos. E o penúltimo: o azeite não pode ser obtido por esforço humano. E aí que está o problema. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite, porque acharam que o noivo viria rapidamente, não demoraria. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estar ali, correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas seus esforços nada puderam fazer por elas. Há muitas pessoas que estão achando que estão fazendo favor a Deus vir na igreja. Pastor, só falta implorar, pedir pelo amor de Deus e passar mensagem. Você está bem, irmãozinho? Como é que você está? Está precisando de uma madeirazinha, um leitinho quentinho? Quer um carinhozinho, um afagozinho? Você está tão sumido. Vai lá. Vai lá. Deus tem azeite para você, Deus tem amor para você, Deus tem graça para você. Por que você não quer, filhinho? Vai lá. Né? Parece que as pessoas estão fazendo favor para Deus. Quando nós pregamos a graça, as pessoas recebem a graça não como graça. Muitos. E são poucos, não. Não recebe como graça, recebe como algo, como direito. Estão reivindicando os direitos no reino de Deus. Veja, irmão, o reino de Deus. Pessoas que estão no reino de Deus reivindicando direitos, quando na realidade a nossa vinda para o reino, a nossa permanência no reino,
A nossa subsistência no reino é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus. Mas há pessoas que acham que faz por merecer para receber algo de Deus, que faz por merecer para receber a salvação, que faz por merecer para receber dons, que faz por merecer para receber todos os talentos que Deus lhe concedeu. É porque eu sou mais santo, é porque eu jejuo mais, é porque eu confio mais, é porque eu tenho mais fé, é por causa disso, por causa daquilo. São os esforços humanos, tentando comprar o azeite com seus esforços humanos. Mas não adianta, não vai ser suficiente. E não vai encontrar, não vai encontrar. Por último, o Senhor nos chama a uma responsabilidade na parábola das 10 virgens, com respeito à prudência e à vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram. Não. O texto bíblico diz que todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. As prudentes também dormiram. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza do sono. Mas uma coisa é certa: o sono não foi o sinal de loucura, a virgindade não foi o sinal de loucura, a lamparina não foi sinal de loucura. Qual foi o sinal de loucura ou de imprudência daquelas 5 virgens? Porque se o sono fosse o sinal da loucura, a Bíblia fala que todas as 10 se cansaram e tosquenejaram, dormiram, todas as 10. Logo, não é o sono. A demora, vamos lá, aqui ó. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas o fato de ter ou não ter azeite de reserva. Isto é, ser prudente e estar preparado é possuir azeite em reserva. A lição principal da parábola é o mandamento vigiar, porque o noivo pode demorar. E aí eu quero terminar esse estudo deixando uma preciosa lição para todos que me estão ouvindo. A vigilância prudente olha só, gravem isso. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Quer ver? Você chega num lugar, quando você vê uma fila, dependendo do tamanho da fila, você entra na fila e fica de forma confortável, não fica? Fica. Agora chega num lugar que a fila está virando quarteirão, rodando assim, ó, quarteirão, e você vai chegar e ser o último da fila. E aí você ainda pergunta o que está na tua frente. Escuta, como é que está o andar aí? Está demorando, até agora não chamou ninguém ainda. Eu estou 1 hora aqui, não chamou ninguém. 1 hora, não chamou ninguém. Não saiu do lugar. Misericórdia. Aí você fica, entra. Aí dá 1 hora, chamou ninguém. Daqui a 2 horas chamou um. Falei, meu Deus, isso vai demorar o dia todo, gente. Vai dar noite e essa fila não anda. O que é que você faz? Continua? São poucos. Mas entra na fila. Ou não entra na fila? Entra na fila. Mas o problema é que a fila demora a andar. O noivo, se ele demorar a chegar, aí que está o problema. E o que é vigilância? A vigilância que a lição final da parábola, o que o Senhor quer dizer nessa parábola é o seguinte: não é questão de virgindade, não é questão de lâmpada, de azeite, é questão da vigilância com respeito ao esperar de forma correta até o final e poder entrar. Aí que está o negócio. Vamos lá. A vigilância é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo.
na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demora muito, muita gente desiste. Uns vão procurar o gerente para reclamar com o gerente, outros vão procurar o PROCON, outros vão procurar o Ministério Público, outros vão procurar a imprensa para denunciar, mas ficar ali esperando até o seu momento ser atendido, porque enquanto você estiver lá dentro, depois que você passar da catraca, pode passar o horário do expediente, mas o caixa vai te atender, não vai? Vai ou não vai? Se demorar meia-noite, ele não pode ir embora. Meia-noite ele vai te atender. Ou não vai te atender? Se você passar da catraca, se você entrar dentro do horário do expediente, pode demorar o tempo que ele for lá dentro. Mas se você tiver com a senha na mão, ele é obrigado a te atender. É ou não é? Mas aí o camarada, o que é que ele faz? Ele sai, não espera, amanhã eu volto. Mas aí que elas se deram mal, que aí o noivo veio. Aí o noivo veio. Já era. Ainda encontra outra. Mas, pô, e depois que você saiu, a fila andou rapidinho. Rapaz, foi você embora, ó. Eu pensei que eu ia sair de lá às 6 horas da tarde, 4 horas já estava indo embora. E é isso? Poxa vida, por que eu não esperei? Porque você não esperou? É isso aqui que está falando aqui, ó. Tá? A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos. O que vai diferenciar os prudentes dos loucos na igreja é a demora de Cristo, é a demora do noivo. Todas são virgens, todas estão congregando juntas, todas têm azeite na lamparina, todas têm a lamparina funcionando, mas o tempo da vinda do noivo é que vai fazer a diferença entre os prudentes e os loucos. Vai ser o tempo da vinda de Jesus. Precisamos ser zelosos o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Ah, mas meu irmão, no meu tempo eu subia morro, descia morro. No meu tempo eu pregava de sol a sol. No meu tempo. E agora você está fazendo o quê? Murmurando, reclamando, maldizendo, estacionado, estático, parado. Acabou o azeite. Acabou o azeite? Acabou o azeite. E a vitória é para quem chega até o final. É quem acaba a carreira. Não é quem começa a carreira. Nem quem começou a fazer bem. É quem termina bem. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Você está pronto para esperar Jesus um pouco mais? Tá? Ah, Senhor, mas é muito sofrimento aqui na terra, é muita perseguição, é muita tentação. Vem logo, Senhor, porque o diabo está me cutucando, o diabo está me perturbando. Está lá, a tentação está aí, Senhor, me cutucando, me perturbando. Eu não estou aguentando não, Senhor, me leva logo, me leva, Senhor, me leva. Porque se o Senhor me levar logo, eu vou salvo, mas se o Senhor demorar, não me responsabilizo. Se o Senhor me levar logo, agora eu estou crente de verdade, agora eu estou a 1000 por hora. Agora, ó, eu já fui numa vigília essa semana, fui no monte e tal, já me consertei, já pedi perdão, eu já estou tudo certo. Era uma hora boa para se morrer. Mas o Senhor, agora, mas não vou te levar agora. Não vou te levar agora. Puxa, Senhor, mas se o Senhor tivesse me levado lá atrás, lá eu estava bem. Agora eu não estou bem, não. Entendeu agora? O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos. Isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. E aprendemos isso, não é? Jesus vai buscar a igreja a qualquer momento. Não foi isso que nos ensinaram? Foi isso que nos ensinaram?
Muitos estão esperando a vida de Jesus a qualquer momento, mas na verdade vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Não é a qualquer momento, é a todo tempo. Hoje, amanhã, depois da manhã. É a todo tempo. Não é qualquer momento. Parece até a mesma coisa. Falar assim, eu estou esperando Jesus a qualquer momento. Ou estou esperando Jesus a qualquer tempo. Ou a todo tempo. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A parábola nos ensina tal diferença. As virgens nessa esperavam o noivo a qualquer momento. Mas apenas as prudentes esperavam a todo tempo. O noivo podia demorar o tempo que fosse, mas tinha azeite de reserva. Eu não sei que hora vai chegar. Ele podia vir 5 horas da manhã. Ele chegou meia-noite, mas também poderia chegar 5 horas da manhã. Mas elas tinham azeite de reserva. Elas tinham azeite. Elas estavam preparadas para uma longa espera e elas vigiaram. Para concluir, nada melhor do que as próprias palavras do Senhor Jesus. Vigiai-vos, pois, por não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Moral da história. O que nós queremos concluir com esta parábola? A respeito da vigilância. A respeito da vigilância. Porque não fique achando que o Senhor vai te levar só num momento bom. Não fique achando que o Senhor vai te levar somente no momento que você está no ápice da sua vida espiritual. Não pense que o Senhor vai te levar somente quando você estiver bem psicologicamente, emocionalmente. Você tem que estar pronto quando você estiver com saúde, sem saúde. Quando você estiver bem, quando estiver mal. Quando você estiver tranquilo, quando você estiver agitado. A todo tempo você tem que estar pronto para ser chamado, porque o noivo pode demorar, a chamada pode demorar, e a chamada pode vir numa hora que você possa não se sentir pronto, confortável e apto, mas a chamada é chamada, aí vem o grito, vem, e aí não dá tempo, pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, pode ser uma morte súbita, pode ser o arrebatamento da igreja. Eu não sei de que forma Deus decidiu ou separou a minha chamada. Eu não sei. Mas só sei que é o seguinte, a hora que acontecer, não dá tempo. Tem que estar pronto. Porque pode ser em meio à dor, do sofrimento, da enfermidade, pode ser em meio à bonança. Pode ser uma morte lenta, como pode ser uma morte rápida. Pode ser um Covid que uma semana leva, ou pode ser uma doença que a pessoa passa um ano, 2 anos, 3 anos sofrendo. Ninguém sabe, irmão. O mais importante que a parábola nos ensina, espere Jesus, não a qualquer momento. Ou espere a sua partida, não a qualquer momento. Espere a todo tempo. Esteja pronto a todo tempo. A todo tempo, esteja pronto para a sua partida. Você não sabe a hora que você vai partir. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos. Que quando chegar a hora, você esteja pronto. Seja um prudente, seja um sábio e não um louco. Gastando o seu tempo no mesmo recinto, esquecendo, dormindo, tosquenejando, cansado, mas sem azeite. As outras foram dormir, mas elas tinham segurança. Elas dormir seguro, dormir sabendo o que está fazendo é uma coisa. Agora, o que o imprudente faz? Vai dormir na hora que tinha que estar comprando o azeite. Vai dormir na hora que tinha que estar adquirindo o azeite. As prudentes puderam se dar o luxo de dormir, porque elas tinham azeite guardado. As outras que não tinham azeite guardado, elas não poderiam dormir naquela hora. Elas tinham que estar trabalhando, correndo atrás do prejuízo. Mas não, como viram as prudentes dormir, vou dormir também. Só que tem uma diferença. Elas estão dormindo com azeite de reserva. E você quer dormir sem azeite de reserva. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que a cada dia possamos estar
prontos e vigilantes. Deus abençoe toda a igreja, todos vocês que nos acompanharam até aqui, e agradecer ao nosso pastor presidente por mais uma oportunidade de poder ministrar na nossa igreja sede. Muito obrigado, pastor.